Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um ótimo dia para todos. Estamos aqui no nosso primeiro Roundtable Cyber Resilience Talks. Ele é organizado pela Edge IT, em parceria com a Dell e a Ascent. Nesse evento, a gente vai falar como fortalecer a proteção de dados, resiliência cibernética, num cenário complexo, né? Hoje a gente fala aí da evolução na rápida adoção da nuvem. Então, quando a gente fala as a service, então, tanto plataforma as a service, software as a service, banco de dados as a service. Então, a gente sabe dessa proliferação de cloud e também a evolução das ameaças cibernéticas, muitas vezes aí com o advento da IA, que tem proliferado muito aí os ataques cibernéticos. Então, a gente vai explorar como evoluir de modelos tradicionais, né, para uma estratégia moderna de resiliência cibernética. Vocês vão escutar muito essa palavra aí com a Caroline Manetta, tá? E aí, nisso, a gente fala um pouco sobre como a gente melhorar a questão da simplicidade operacional, recuperação rápida de dados e trazer alta performance. Então, a gente está aqui hoje, né? A gente conta com especialistas renomados que estão aqui na tela. Deixa eu apresentar um por um para vocês. A gente está conosco com a Caroline Manetta, ela é Sales Leader Cyber Resilience na Dell. A gente está com a Júlia Becil, ela é Brasil Senior Sales Leader na Dell. Ricardo Schiste, CTO, CISO na Edge IT. Jaime Bueno Júnior, gerente de tecnologia da Agroamazônia. Sérgio Bergamini, diretor executivo na Sorvete Jundiá. E Eduardo Schiste, CEO da Edge IT. Então, vocês estão vendo aí que a gente está com um time de peso. Antes de iniciar, eu quero dar dois recadinhos para vocês, tá? Para que vocês possam aproveitar esse encontro da melhor forma possível. A gente tem um chat aqui no Perguntas e Respostas. Vocês já podem ir mandando sua pergunta. Ao final da mesa redonda, a gente vai escolher algumas perguntas. Então, se você tem uma dificuldade, uma dor, uma necessidade, uma dúvida, já anota suas perguntas, já manda aqui no chat, que a gente vai selecionar algumas aí para a gente colocar ao vivo. Um outro ponto também é o sorteio do Alexa. Todos que estão aqui estão, né, participando, concorrendo aí a um Alexa Echo Dot Max. Então, fique ligado aí que ao longo da apresentação você vai receber um QR Code e nesse QR Code você vai preencher uma pesquisa simples, uma pesquisa de uns 2 minutos, né, para que você possa concorrer a um Alexa Echo Show. Boa sorte, tá? Agora vamos começar nosso encontro. Então, para começar, eu gostaria de convidar o Eduardo Xiste. O Eduardo Xiste, ele é CEO da Edge IT, uma empresa com mais de 20 anos, trabalha a transformação de ambientes críticos. Ele é especialista em cloud, cybersecurity, data center, managed services. Seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Ellen. Bom dia, Bom pessoal. dia. Obrigado pela presença de todo mundo. Queria agradecer em especial, principalmente aos nossos clientes que estão aqui com a gente. Sérgio, obrigado. Jaime também. Muito obrigado aí pela presença. Obviamente, agradecer o time da Dell pela disponibilidade e poder vir falar um pouquinho para todos nós sobre essas soluções de cyber resilience. Queria contar um pouquinho, né, para todo mundo. Tem muita gente, obviamente, que está aqui que não conhece a Edge IT, então eu queria dar pelo menos um pano de fundo aqui sobre quem é a Edge IT, o que que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, e eu acho que isso vai contribuir um pouco com o contexto do nosso evento, tá? Então, como a Ellen falou, já são mais de 25 anos de mercado, né? A JT é uma empresa de mais de 25 anos, hoje são mais de 200 clientes que consomem da nossa nuvem. Em geral, os clientes que estão hospedados aqui dentro da nossa nuvem são clientes que trazem principalmente os ambientes críticos, então nós nos transformamos aí numa empresa especializada em cuidar de ambientes críticos, né? Não só em função da nossa resiliência do ponto de vista de infraestrutura, mas porque a nossa área de serviço inteira está modelada para cuidar de ambientes de missão crítica, né? Então, a gente precisa, obviamente, estruturar uma área de serviço para que possa
operar de forma proativa, porque, de certa forma, esses ambientes não podem parar. Dito isso, né, hoje os nossos clientes transacionam na nossa nuvem mais de 40 bilhões de reais por ano, tá? Como eu comentei agora há pouco, em função da nossa característica, né, de termos nos tornado numa empresa especializada em ambientes de missão crítica, fica aí, né, um número bastante importante para todo mundo. A nossa nuvem foi constituída em 2010, né, quando o mercado de cloud ainda estava nascendo no Brasil. Para quem lembra aí dessa época, 2008, se eu me lembro bem, foi a chegada da AWS, e aí o mercado de tecnologia saiu correndo para descobrir o que era cloud computing, o que era isso, como fazia, enfim. Então nós fomos, acho que a pioneira, né, de cloud privada no Brasil, e desde então nós temos aí 100% de disponibilidade do nosso ambiente. Isso tem tudo a ver com o parceiro que está aqui com a gente, né? O nosso maior parceiro do ponto de vista de infraestrutura é a Dell, tem um papel importantíssimo dentro da nossa infra, da nossa arquitetura, da nossa resiliência, e não é à toa, obviamente, que nós convidamos a Dell para vir contar um pouco, né, de uma pequena parte que são os produtos e soluções de resiliência. E não menos importante, aí o último bullet, hoje são mais de 350 mil usuários conectados na nossa nuvem todo dia. Então, provavelmente, agora 10 horas da manhã, já passou o horário de pico dos funcionários trabalhando, nós temos exatamente nesse momento 350 mil usuários conectados na nossa nuvem, tá? Então, acho que é um marco importante aí para quem não conhecia a Edge IT entender um pouquinho aí do nosso negócio. E o que a gente tem visto, né, nessa evolução daquilo que começou em 2010 como uma busca da descoberta do que era a nuvem, quais eram os benefícios por trás dessa movimentação, e a gente tinha ali, basicamente, desde 2010 até 2023, uma busca muito grande para ambientes de alta performance e alta disponibilidade. Lembrando que, em geral, que os clientes procuram a Edge IT, movem os workloads críticos, as aplicações críticas, né, bancos de dados críticos, enfim. Então, a gente via muito isso, muito uma procura por alta performance e alta disponibilidade. Nos últimos 2 anos e meio a 3 anos, a gente vem se deparando, como todos os executivos de TI, com uma quantidade de ameaças cibernéticas muito grande. Clientes que nunca na sua história tiveram algum problema, passaram a ter problemas de ciberseguranças, alguns problemas, uns mais graves do que outros, clientes que tiveram, obviamente, problemas de paradas por ransomware, clientes esses, obviamente, que estavam em ambientes on-premises ainda, ou até em outras nuvens, né, mas não estavam cuidando devidamente da sua parte de segurança ou cibersegurança. Então, a gente viu muitos, eu estou falando clientes, mas talvez a palavra correta aqui seriam empresas, né? A gente viu muitas empresas, obviamente, expostas. Então, nos 2 últimos anos e meio, o que a gente mais tem feito dentro da Edge IT é investido em cibersegurança. E a gente adotou como padrão da nossa nuvem entregar para o cliente uma camada de cibersegurança para proteger, obviamente, esses workloads críticos, né, esses servidores críticos, para que o cliente não precisasse mais ter essa preocupação. Então, hoje, numa simples contratação de um servidor virtual dentro da nuvem da Edge IT, o cliente já recebe toda uma camada de cyber-resiliência, né? Então, esse é um grande diferencial que a Edge IT tem. Não conheço nenhuma outra nuvem que já faça isso por padrão. E vou pegar um gancho aqui muito rapidinho. Não olhei meus minutos aqui, mas acredito que eu já estou estourando os meus 5 minutos. Mas para dizer que, com relação a essa preocupação de segurança, a gente investiu na nossa certificação de ISO 27001. Isso é uma novidade.
para todos os nossos clientes também. A gente está praticamente aí a 30, 45 dias da finalização e da conquista da nossa certificação ISO 27001. Acho que é isso. Eu sei que a Júlia vem por aí. Queria chamar a Júlia para poder contribuir um pouco com essa apresentação e a gente bater um papo. Obrigada, Eduardo. Bom, primeiramente, agradeço pelo convite para participar desse webinar. É uma satisfação, né, estar aqui com vocês, da Edge IT, cliente, parceiro de tão longa data, né, da Dell. É verdade. E falando de um tema como esse, né, cibersegurança, acho que quando a gente fala de cyber, eu acredito que é importante a gente mudar um pouco a lente, sabe? Cyber não é mais um tema apenas de tecnologia. Cyber é estratégia de negócio hoje, né? Então, o próprio contexto dessa conversa já mostra essa evolução. Ou seja, hoje cyber deixou de ser uma preocupação restrita só da área técnica e passou a ocupar espaço cada vez mais estratégico nas decisões das empresas, né? E por que isso? Porque o impacto de um incidente cibernético, que você comentou aqui, né? Como isso tem acontecido cada vez com mais frequência, infelizmente, vai muito além de uma indisponibilidade técnica, né? Ele pode afetar receita, operação, reputação, a confiança do cliente, que também, eventualmente, né, fica comprometida, e até a continuidade do negócio. Em outras palavras, assim, quando a gente fala de cibersegurança, a gente fala de crescimento sustentável, a gente fala de resiliência e a gente fala de capacidade de competir. E isso é falar de negócio. Na prática, hoje a gente observa muito isso, as empresas que já tratam cyber como estratégia de negócio tomam decisões melhores. E principalmente, vou citar aqui, porque eu acho que cabe o momento, em 3 frentes. A primeira, a proteção do negócio, por si só, porque é redução de custos, garante a continuidade, aumenta a velocidade na resposta de eventuais ameaças, ou seja, muita agilidade para resolver o que precisa. Segundo, habilita a inovação, né? Ela é uma empresa que acelera cloud, dados, IA, modernização com confiança, principalmente quando a cibersegurança está integrada desde o início do processo. E em terceiro, é uma vantagem competitiva. Clientes, parceiros, investidores, eles valorizam as organizações que demonstram governança, resiliência e, principalmente, uma capacidade real de proteger os seus ativos e as suas informações e os seus dados. Então, isso é cada vez mais conversa da mesa de executivo, de alta liderança, e essa conversa não deve mais ser sobre quanto custa investir em cyber. Vocês estão puxando isso hoje aqui, eu acho super bacana, mas sim quanto custa não tratar cyber como uma prioridade de negócio. Então, eu vou ser um pouco provocativa aqui nesses meus poucos minutos e poucas palavras, mas super agradeço o espaço, porque no fim do dia as empresas mais preparadas em cyber não são apenas as mais protegidas, né? Elas são mais confiáveis, elas são mais resilientes e elas certamente estão muito melhor preparadas para crescer. Perfeito. E acho que é exatamente isso que eu queria deixar aqui, é o que eu defendo, tem que estar na agenda estratégica da liderança e não só na agenda de TI. Essa conversa já mudou, gente. Então,
Eduardo, super obrigada mais uma vez. Parabéns por vocês estarem puxando esse tema para toda a equipe da Edge IT. E Legal. uma satisfação enorme poder estar aqui, pelo menos introduzindo e provocando um pouquinho essa conversa, já que tem muito mais pela frente agora com a Carolina Moneta e depois os clientes é, de vocês aqui. Vai ser Legal, ótimo. Júlia. Obrigado. A gente que te agradece. Deixa eu só contribuir um minutinho também com o que eu tenho visto. E faz todo sentido o que a Júlia falou. Nos últimos dois clientes que nós migramos para a nossa nuvem, dois clientes grandes com muitos servidores, um mais de 150 servidores, o outro nem tanto, mas também com um faturamento na casa da dezena do bilhão também. Aproveitando para dizer, esses slides institucionais que estão aí estão até desatualizados, mas o que eu achei muito interessante é que essa conversa ela subiu para o maior executivo, tá? Então, essa discussão ela foi feita com o presidente da empresa. Eu Legal. tive a oportunidade de discutir, obviamente, com esses dois presidentes, conversando sobre como, né, agora criar uma estratégia de resiliência, porque está cada vez mais difícil, obviamente, as empresas conseguirem se proteger de tantas ameaças, e ainda vem aí pela frente, já começou, mas ainda vem pela frente é, é, um problema exponencial em função da IA. Era isso que eu queria Com contribuir, dizendo que certeza. já está, né, em muitas empresas, esse assunto já está lá no alto executivo. No board. Não, nós temos visto isso também, e ficamos muito felizes, mas eu reforço o ponto aqui porque ainda vemos que não necessariamente, em muitos casos, essa conversa ainda está acontecendo dentro da É área de verdade, TI. Ela é precisa verdade. subir. Contem com o nosso apoio aqui mais uma vez, tá? Perfeito. Sérgio, toda a equipe aí da Edge IT, para a gente poder ajudar e colaborar cada vez mais com muitos dos nossos clientes. Prazer, Maravilha. gente. Obrigado, Júlia. Obrigada aí. Uma ótima Obrigada, sessão. Júlia. Obrigada a Obrigada, vocês. Eduardo. Prazer. Obrigado. Obrigada. Bom, então vocês viram aí que cibersegurança está na estratégia de negócio, né? Então, para, né, aprofundar nesse tema, eu gostaria de convidar agora a Caroline Manetta. Ela é Sales Leader Cyber Resilience na Dell. Ela vai trazer uma apresentação para vocês, vai falar um pouco sobre como o cliente precisa se preparar nesse novo cenário da resiliência cibernética. Caroline, é com você agora. Obrigada, Ellen. Eu vou compartilhar aqui Obrigada. minha tela, tá? Bom dia, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de todos. Estou vendo que tem centenas de pessoas aqui conectadas com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí o convite da Edge IT, toda essa parceria aí de anos que eu venho trabalhando aí com o Ricardo e com o Eduardo. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um assunto que tem uma relevância muito grande para o negócio hoje, não é só um assunto técnico, né? Então, como a gente trazer essa proteção de dados, essa resiliência para ambientes de missão crítica, para continuidade de negócios, tá? Eu tenho vou fazer 12 anos de Dell agora em setembro desse ano, né? Nos últimos anos aí eu tenho liderado a área de segurança e resiliência de dados para a América Latina e vou estar compartilhando aqui um pouquinho da nossa visão com vocês hoje. Bom, prazer estar aqui. Vamos lá. Falando um pouquinho aí das oportunidades, dos desafios, como que a gente traz isso em números, né? Algumas pesquisas aqui de mercados, são diversas pesquisas, depois eu posso até compartilhar todas as fontes com vocês, estão nas notas aqui da apresentação, mas eu quis trazer primeiro uma visão de números que a gente vê no mercado. Tá? Então, em relação às operações de negócio, o impacto, né, dessa indisponibilidade. Por que que a gente fala tanto de disponibilidade hoje? Porque, infelizmente, a gente ainda vê muitas empresas sendo impactadas por indisponibilidade de dados. Então, 96% dos correspondentes à pesquisa confirmam ter tido indisponibilidade de dados nos últimos 3 anos. Né? 38% deles em disponibilidades que não foram planejadas, ou seja, provavelmente por ataques cibernéticos aí ao longo dos últimos 12 meses. E 27% dessas empresas confirmam ter perda de dados, né? O que realmente acaba afetando o negócio e a confiança das organizações, dos clientes, e também hoje sendo afetado por regulamentações no mercado.
né? A gente hoje está vivendo um momento bastante incomum, né? Assim, bastante disruptivo, vamos dizer, aonde a gente vê um cenário de aumento dos ataques cibernéticos aí turbinados pela IA, né? Então a gente fala que não é uma questão de ser, mas de quando uma empresa vai sofrer um ataque cibernético, tem que estar preparada por isso. A gente vê um risco de indisponibilidade muito forte também pela questão de data centers. Então a gente viu, por exemplo, casos agora na guerra do Oriente Médio, do data center da AWS sendo destruído por drones, né? Então, como garantir essa disponibilidade de dados em múltiplos sites, né? Porque a cloud, no final, está em algum local, tem uma infraestrutura local, não está na nuvem, né? Uma questão de aumento das regulamentações, né? Então, hoje, a IA está sendo muito questionada para ser regulamentada em diversos países, inclusive aqui no nosso tem um projeto de lei, a gente tem todas as questões de LGPD aqui no Brasil, também GDPR, Estados Unidos e Europa. Então, a gente vê um aumento muito forte dessas regulamentações e a confiança do cliente na ponta, né? Então, as organizações elas acabam perdendo a confiança no nível de serviço, né? No nível, tá bom, como eu vou garantir essa disponibilidade? Hoje eu não confio que o meu backup, o meu restore realmente esteja protegido. Isso é o número de 60% dos respondentes da pesquisa. 65% não acreditam que eles vão conseguir recuperar todos os sistemas críticos se eles tiverem um incidente. Eles acreditam que eles vão ter perda de dados. Acho que alguém entrou numa ligação aí, pessoal. 75% estão preocupados com essas medidas de proteção de dados existentes não sejam suficientes para confrontar ameaças de ransomware. Então, é uma indústria do medo aqui, né? Então, assim, a desconfiança ela é muito mais forte do que eu vejo as ações que as empresas vêm tomando e a gente tem que inverter essa balança. Tá? E além disso, a gente vê um despreparo em relação a como planejar esse custo. É um custo alto para o negócio, na paralisação, é um custo alto de investimento, de gestão desse ambiente, né? E como manter isso num equilíbrio que seja viável, tanto para que eu consiga ter investimento e que eu não esteja despreparado caso eu venha sofrer um ataque no meu negócio, né? Então, 58% é o percentual de aumento no preço dos resgates cibernéticos de 23 e 24. Então, a gente vê que normalmente esses ataques eles acabam acontecendo, começando ali por empresas menores para acometer empresas maiores, né, buscando ali vulnerabilidades dentro de toda a infraestrutura crítica. E como que eu tenho parceiros realmente que eu consiga confiar, né, para que eu não tenha que ter esse desgaste do pagamento do resgate, como eu tenho uma confiança na minha recuperação de dados, para que eu não fique refém de ter que pagar um resgate, ter que pagar os bitcoins ali para um hacker, né? E 8% dessas vítimas que conseguem recuperar os dados completamente. Então, assim, é um número muito baixo, né? E hoje, uma média que a gente tem de tempo de recuperação das organizações, a média global, é de 24 dias. Então, a gente fala que um tempo de downtime. Downtime é o tempo desde o momento onde o invasor ele consegue acessar uma vulnerabilidade nas organizações, tá? Acessar aquela organização e até o momento que ele realmente defraga o ataque. Esse downtime pode levar de 6 a 7 meses, né? Porque é um ataque muitas vezes sofisticado, minucioso. Então, ele consegue rapidamente esse acesso, mas ele fica buscando outras fragilidades para que, assim, ele tenha maior compromisso do ambiente, maior garantia do pagamento do resgate. E aí a gente vê um número de mercado alarmante aqui, que apenas 8% dessas vítimas conseguem se recuperar completamente de um ataque cibernético, né? E 98% dessas empresas dizem que um ataque custa em torno de $100 mil por hora. Então, acredito que isso deve estar bem alinhado com a preocupação de vocês, né, e como lidar com essas situações. E aí, não quero aqui ficar falando de medo, eu quero falar de esperança, né? Como que a gente vira essa balança, né? Então, a gente vê alguns desafios e a gente consegue endereçar esses desafios muito bem aqui na Dell e junto com essa parceria com a EdgeIT. Então, o primeiro desafio aqui é a cloud, né? Então, a gente vê que hoje muitos clientes, muitas organizações tiveram uma rápida adoção da nuvem, uma rápida adoção de um ambiente multi-cloud, ambientes híbridos, múltiplos tipos de workloads que precisam ser protegidos, ambientes legados, ambientes modernos, e com isso também, obviamente, ampliou a superfície de ataque, né? Boa parte desses ataques cibernéticos hoje, eles acabam iniciando aí por ambientes modernos de nuvem, né, onde que existe uma simplicidade, muitas vezes na automação, na disponibilização daquele ambiente, mas nem sempre existem todas as camadas de proteção, então é um ponto de atenção aí, como a gente proteger esses ambientes com uma complexidade operacional mais ampla ali, que não necessariamente o usuário ele tem visão de fim a fim de todo o pipeline que ele vai passando na integração daquela infraestrutura,
né? A gente vê um aumento muito grande dos ataques cibernéticos, então hoje não adianta só a gente buscar eficiência de custo ou agilidade, a gente precisa garantir a continuidade, né? A gente está num momento de inflexão no mercado, onde a gente tem realmente muita novidade, hoje a gente não consegue ser o top de novidades de AI, de cyber, de qualquer coisa, porque as coisas estão mudando muito rápido, então o que a gente precisa ter é consistência e adaptabilidade para que a gente consiga priorizar essa resiliência cibernética, esse aprendizado contínuo, essa jornada de resiliência dentro das organizações. Tá? E por último, não menos importante, obviamente, não pode deixar de falar aqui de inteligência artificial, né? Então, é um cenário que ele é cada vez mais importante dentro das organizações, né? Hoje, não precisa necessariamente ser um hacker para poder fazer um ataque cibernético, qualquer pessoa comum, né, com o mínimo de má intenção ali, consegue hoje uma assinatura de um Cloud, de um ChatGPT, de uma Anthropic, de um DeepSeek, e realmente gerar, a partir de uma IA, esse ataque cibernético, né? Fazer uma destruição nos ambientes. Então, como que a gente usar a IA também para garantir a integridade desses dados, para garantir a segurança desses dados, para garantir a recuperabilidade desses dados. A gente tem que usar a IA também dos dois lados da história, né? E exatamente isso aqui que eu trago nesses 3 imperativos de segurança que a ANEEL defende no mercado, né? Não é só a IA pela IA, né? A IA a gente precisa primeiro proteger o uso da IA, então a gente precisa reduzir os riscos no momento da criação da IA, né? Até fiquei bem curiosa ali, ainda não consegui ler na íntegra, por exemplo, a carta do Papa em relação a como criar uma IA responsável, né? Como proteger a integridade dos modelos, dos dados, da ética, definir esses controles de segurança com o uso da IA nos nossos produtos, nas nossas ofertas. Então, isso é uma prioridade sempre da Dell, primeiro trazer a IA para os nossos produtos, para as nossas ofertas, de uma forma consciente, ética e que consiga proteger também do melhor uso da informação, tá? Segundo item é a parte de proteger contra a IA. Então, como a gente consegue se antecipar, consegue se preparar em relação a esses ataques, que muitos deles são acelerados para a IA. Hoje a gente está diminuindo cada vez mais a brecha entre a descoberta da vulnerabilidade e o ataque. Então, a gente não fala mais de vulnerability management, a gente fala de exposure management. Então, o que eu estou expondo no meu ambiente, como controlar esses danos, né? E como que eu posso usar a IA para me proteger contra esses tipos de ataque, tá? E como proteger com o IA. Então, como melhorar meus serviços de cibersegurança, como eu ter mais eficiência, mais eficácia, como eu usar a IA para ajudar minhas equipes a identificar melhor esses riscos. Eu participei de um congresso agora no mês de abril, de cibersegurança, onde a gente teve a reunião mais próxima ali de 50 CISOs do mercado de cibersegurança, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção é que muitas vezes a gente vê as áreas de negócio, as áreas de vendas, de marketing, usando a IA de uma forma muito aberta, né? Até uma preocupação, obviamente, também da área de segurança, de como gerenciar esse shadow AI, o que a gente chama hoje, mas também a gente vê, por outro lado, as áreas de segurança das organizações, muitas vezes com medo de usar a IA para se proteger, porque também não sabe ali o quanto que ele está expondo a informação. Então, o que eu vejo que muitas empresas têm buscado são pessoas que têm conhecimento de IA e que têm conhecimento de segurança para poder integrar esses dois mundos, né? Então, até um ponto, é uma dica aí para a gente continuar se desenvolvendo nessas áreas, porque com certeza é uma área que o mercado vai demandar muito, tá bom? E quando a gente fala de proteger a IA e seus negócios, então quais são as preocupações que a gente tem? Basicamente são as mesmas preocupações que a gente tinha antes da IA, agora com um toque especial. Então a gente tem que se preocupar aqui com falhas de sistemas, com desastres naturais. Infelizmente a gente também vê o mundo passando por várias transformações naturais, onde tem essa aceleração de desastres naturais, de inundações, de terremotos, né, coisas que realmente afetam a infraestrutura, além de todas as questões de guerras que a gente já até comentou aqui, e também a questões de erro humano, né, ou falha lógica ali dos sistemas, ou de erros humanos que ainda são
bastante comuns quando a gente pensa numa gestão de uma infraestrutura de TI. E quando a gente fala de ataques cibernéticos, existe também ali uma pimentinha a mais, onde a gente vê envenenamento de dados, né, data poisoning ao longo do todo o pipeline de desenvolvimento da IA. Então, como eu garantir a credibilidade, a governança desses meus ambientes, na minha fábrica de IA, ali, no meu volume de dados, que não está tendo nenhuma mudança de interpretação, né? A criptografia de dados, hoje ainda mais poderosa com a questão quântica, então muitos atacantes hoje, eles preferem roubar dados, mesmo que sejam criptografados hoje, para lá na frente conseguir decriptar esses dados, né? Então hoje a gente já tem que lidar com soluções que sejam de criptografia pós-quântica para trazer esse nível de proteção também para os ambientes de IA. Exfiltração de dados, então roubo de dados e destruição de dados, onde que a gente vê muito comum em ataques de ransomware, por exemplo. Né? Então, a gente vê uma mudança muito forte dos grupos de segurança, de cyberresiliência, aonde que você não necessariamente só vai proteger as suas organizações. Quando a gente fala do framework do NIST, por exemplo, a gente vai falar desde a identificação, da detecção, da proteção, da resposta e da recuperação. Então, hoje, se você só focar em remediar a situação, você não vai conseguir garantir uma continuidade da sua operação. Então, hoje, os fornecedores de backup, eles vão estar na linha de frente dessas organizações. Hoje, o backup, ele se tornou uma discussão de negócio, quando a gente fala de proteção de dados, resiliência cibernética e como se proteger dessas consequências dos aumentos de ataques, das exposições que os ataques de IA, eles vão trazendo para o mercado. Então, o que a gente vê é que os dados hoje são um ativo crítico, né? Então, isso foi bem comentado ali pela Edu e pela Júlia no início da apresentação. Hoje, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui do cenário de ameaças não é uma discussão de tecnologia, é uma discussão que eu acho que qualquer pessoa com uma boa interpretação de negócio consegue entender o impacto, né? E são os dados que sustentam as operações, as decisões, a inovação e a experiência do cliente. Né? Então, quais são essas boas práticas? A gente sempre falava muito da CIA, né? Então, da confidencialidade, da integridade, da availability da informação. Então, aqui começando pela disponibilidade. Então, a gente passou por uma transformação muito forte nos últimos anos, né? O Eduardo comentou ali, desde 2008, por exemplo, todo o advento da nuvem chegando aqui no Brasil, se espalhando no mundo inteiro, as empresas, elas se digitalizaram, né? Isso ainda foi mais forte ali depois da pandemia, onde que não tinha uma opção de ser ou não ser digital, né? Se você não fosse digital, você não ia conseguir chegar no seu cliente, onde que todo mundo teve que adaptar o seu modelo de vida. Então, hoje, todos os negócios são digitais, independente de ser. Eu falo da padaria da esquina, né? Ela depende ali de um sistema digital para fazer a cobrança, anotação de pedido, até realmente empresas de dados críticos, refinaria de petróleo, empresas da área de saúde. Hoje, qualquer tipo de negócio, ele é um negócio digital, então ele depende da disponibilidade do dado, disponibilidade de aonde você vai acessar, quando você precisa. E hoje a gente está trabalhando no modelo híbrido, né? Então, independente de onde eu estou conectada, se eu estou no escritório, se eu estou na minha casa, se eu estou numa viagem, a gente precisa ter acesso a essas informações. Então, a disponibilidade, ela é crítica e ela precisa também ter ser analisada mesmo em cenários de falha, mesmo em cenários de desastre, né? Segundo ponto, a confidencialidade. Então, hoje, com todas as regulamentações que tem no mercado, uma questão de eu querer ser confidencial ou parecer confidencial, hoje é questão de lei, né? Você precisa proteger contra acessos indevidos, acessos que não sejam autorizados, né? Proteger contra infiltração de dados de uso indevido, mesmo para dados criptografados, como eu expliquei, que lá na frente esses malfeitores podem tentar usar esses dados de alguma forma, né? A gente não pode achar que é normal ter uma exposição de dados, não. A gente tem que continuar nessa linha de proteção contra os acessos indevidos e a confidencialidade do dado, alinhada com as principais leis e a ética de mercado. Né? A questão da integridade, garantir que os dados não sejam alterados. Então, como eu garanto que aquele dado não pode ser alterado, não pode ser deletado, tanto na minha infraestrutura de produção, como na minha infraestrutura de backup, como eu tenho esses backups imutáveis, como eu tenho essa retenção bloqueada, como eu tenho a validação de auditoria de todo esse processo. Aí sim eu consigo garantir a integridade do dado. E, por último, não menos importante, a camada recuperabilidade, né? Então, para eu garantir disponibilidade, confidencialidade e integridade, num cenário onde esses ataques cibernéticos eles estão cada vez mais acelerados, é uma questão de
de quando, não de se vai acontecer, como eu garanto a continuidade do meu negócio, mesmo se uma empresa vir a passar por um ataque cibernético destrutivo. Então, como eu consigo ter uma habilidade comprovada de restaurar esses dados mais críticos de forma íntegra, mesmo se eu vir a passar por um ataque cibernético, incluindo ataques de ransom, né? Então, hoje, proteger dados, garantir a continuidade operacional da sua empresa, não é uma opção, né? Uma obrigação de todas as empresas para ter a confiança, ter a reputação de dados. E é onde a gente fala aqui, até compartilho com vocês uma matéria que eu assinei junto com a TI Insight, né, onde que a gente fala que o elo mais frágil da IA está nos dados, né? Afinal, é nos dados onde que a gente vê essa manipulação de questão de integridade, de confidencialidade, e muitas vezes na questão da falta de disponibilidade do dado aonde o cliente mais precisa. Então, vamos falar um pouquinho mais de resiliência, que é o que realmente entrega essa disponibilidade com segurança e com uma estratégia unificada. A gente tradicionalmente falava muito com os clientes anos atrás sobre soluções que tivessem um DR, né? Que é a questão da resiliência tradicional, pensando ali numa questão de falha de energia, de perda de dados, de falhas do data center, né? Só que hoje a gente vê que essa estratégia ela tem que ser muito mais ampla, ela não vai pensar só na parte física, mas ela vai ter que pensar numa questão lógica também, de como eu me proteger contra um ataque cibernético, um ataque de ransomware, como eu me protejo contra uma exfiltração de dados. Então, a gente tem algumas perguntas chaves aqui que a gente tem que perguntar, fazer um assessment, às vezes um pouco doloroso, né, falar a verdade, você possui realmente uma estratégia de segurança e resiliência baseada em risco? Então, fazendo um mapeamento dos riscos da sua organização, você consegue ter uma estratégia de segurança, de continuidade, mesmo se esses riscos virem a se tornar uma realidade? Você possui uma foto atualizada das suas aplicações, das suas interdependências? A gente vive numa corrida de agilidade, de inovação, de desenvolver, e muitas vezes a gente não faz atualização dessas documentações, né? Eu lembro que um dos primeiros eventos de cibersegurança, que foi anos atrás, eu vi uma informação que a gente perguntava assim, mas para que serve o freio num carro? Né? O freio do carro, ele serve para quê? Para parar o carro? Não, ele serve para que você possa acelerar o carro, porque se você não tiver o freio, você não vai depois ter uma forma de parar após ter acelerado o carro, porque você ia ter que sempre manter ali 20 por hora para que você conseguisse ter uma previsibilidade de parada do carro quando você parasse de acelerar. Mas não, a gente ter o freio, a gente ter a camada de segurança é o que possibilita a gente acelerar, a gente inovar, a gente continuar desenvolvendo, mas a gente precisa manter atualizada toda essa inovação e essa interdependência de aplicações que a gente tem nas organizações. A sua pilha tecnológica permite você ir no encontro desses objetivos de resiliência, né? Hoje em dia, só você ter um backup, uma cópia desse dado e não validar para onde que está esse dado, se você tem criptografia daquele dado, se você tem uma infraestrutura Zero Trust daquela infraestrutura, se você tem um multifator de autenticação para garantir que ninguém tenha acesso indevido àquela infraestrutura. Então, olhar um pouquinho com carinho, né, o que está por trás. É muito bonito quando a gente só fala de cloud, né, como se todo mundo fosse perfeito, mas tem alguma coisa ali por trás. A gente tem que olhar essa pilha tecnológica, é isso que a gente está apresentando aqui para vocês hoje, das soluções da Dell, que estão por detrás aí de toda a cloud da Edge IT, para dar essa segurança para vocês, que vocês tenham esse respaldo. E com que frequência você testa essa recuperação? Considerando todas essas ameaças que a gente acabou de expor, né? A gente não pode só ficar no eu acho que. Eu preciso realmente testar e ter garantia e saber qual que vai ser o meu tempo de recuperação, qual vai ser o meu ponto de recuperação se eu vier passar por um desses diversos ataques possíveis ao meu ambiente. Tá? E aí a Dell trabalha muito forte com uma estratégia de funil de ameaças, né? Então, adaptando ali o que eu falei para vocês no início em relação à apresentação do framework do NIST, a gente resume isso em 3 etapas. Primeiro é reduzir a superfície de ataque. Como eu minimizo essas vulnerabilidades do meu ambiente, esses pontos de entradas que podem ser explorados, então, como que eu diminuo essa exposição do meu ambiente para não comprometer o ambiente? E hoje a gente não fala mais de exposição só pensando em usuário, a gente fala muito mais na questão de exposição dos dados, exposições dos agentes de IA que vão estar
compartilhando esses dados, como eu ter governança em cima disso. Segundo ponto é como ativar a identificação e endereçamento dessas ameaças de forma proativa, como eu faço a detecção e a resposta desses incidentes cibernéticos. Se você vai estar sofrendo um ataque constantemente, eu não tenho dúvida. A questão é que o atacante ele só precisa acertar uma vez e a gente precisa se proteger sempre, né? Então, como eu realmente transformar essa ação de uma forma mais proativa de detecção e resposta dessas ameaças cibernéticas. E por último, obviamente não menos importante novamente, é recuperar desse ataque cibernético. Então, como eu garanto que, mesmo se minha camada de superfície de ataque, minha camada de detecção e respostas ainda vazar um ataque cibernético, eu garanto a recuperação e minimizo a indisponibilidade da minha organização e minimizo o impacto financeiro, o impacto reputacional e o impacto de estresse que passa-se numa situação como essa. Né? Então, a gente traz aqui algumas boas práticas. Então, de novo, aqui, voltando com boas práticas de mercado, a gente vai falar do modelo da CIA, da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade, como boa estratégia de dados. Isso está respaldado aí por todas as principais métricas de mercado, certificações, né? Implementar uma defesa em profundidade. Como eu crio várias camadas de proteção, não dá para confiar simplesmente na primeira camada. Quando a gente fala de segurança, minha segurança predial, a gente vai colocar um portão, a gaiola, biometria, um cofre para você colocar os seus dados mais críticos, né, ou suas joias, né, os seus ativos mais críticos, e aí quando a gente fala na área de tecnologia também, a gente vai criando camadas para trazer maior proteção para o seu ambiente, aí a gente fala de backups mutáveis, criptografia, segmentação de redes, são regras básicas ali para a gente implementar bem uma solução. Tratar seu backup e disaster recovery como componentes centrais da sua cibersegurança, né? Então, a gente não pode mais falar do backup simplesmente como algo da infraestrutura, isso faz parte da relação da cibersegurança, porque no momento que o time de segurança falhar, o que vai restar é o backup, né? Então, ele não é só infraestrutura, ele é parte da sua estratégia de cyberresiliência. Garantir a soberania e a privacidade de dados. Então, você tem uma nuvem, por exemplo, aqui no Brasil, hoje já traz uma soberania muito mais forte para você dentro da sua privacidade de dados, escolher quais são esses players, né? Esses players, quais são as legislações que eles estão limitados ali, né? Então, a gente ter também essa soberania, essa privacidade de dados, na onde que esses dados estão armazenados, quais as leis que eu preciso seguir, qual que é a conformidade com as leis locais. Automatizar essas políticas, monitorar e fazer teste de recuperação para que você reduza esses riscos. Então, hoje, se a gente deixar só no poder humano, né, fica muito mais factível a erros, então a gente precisa automatizar essas políticas, ter governança, monitoramento e fazer esses testes de recuperação por forma contínua. E aí entra um pouquinho de como que é a infraestrutura que a gente tem aqui junto com a Edge IT, vou falar um pouquinho para vocês os produtos que estão por trás dessa infraestrutura de cloud, né? Então, vou falar aqui do Power Store, do Power Protect Data Domain e do Power Protect Data Manager, que trazem uma proteção segura, uma proteção resiliente, uma continuidade no negócio. Então, o Power Store é o nosso storage mais moderno, que traz soluções aí de performance, né, para aplicações críticas, onde ele já traz criptografia nativa, snapshots, replicação com alta disponibilidade. É um repositório que todos os repositórios da Dell, todas as soluções da Dell, né, desde o PC, os servidores, os storages, toda a camada de armazenamento de dados, ela já é construída numa estratégia de Zero Trust, onde a gente acompanha cada componente ali desde o silício, né? E aí a gente tem esse desenvolvimento contínuo de trazer as melhores soluções com maior flexibilidade para vocês, com maior performance e também com a camada de segurança, tá? A camada do Power Protect Data Domain, Power Protect Data Manager aqui na sequência, né, onde que a gente tem um software que orquestra essas políticas de backup de recuperação de ambientes cibernéticos, onde ele já faz análise de anomalias também desse ambiente de backup e incluindo workloads atachados ali ao Power Store, né? Então, eu consigo proteger aqui desde os meus ambientes tradicionais, como ambientes virtualizados, desde VMware, Kubernetes, ambientes de bancos de dados críticos, ambientes de file system, então eu consigo ter uma ampla gama de workloads que eu consigo proteger numa única solução, orquestrando essas políticas, trazendo automação e reconhecendo padrões de anomalias para indicar ataques cibernéticos, tá? Aí a gente tem o nosso repositório,
né, que é um repositório já bastante reconhecido no mercado, a gente tem uma liderança de mercado bastante consistente com o IDC, eu vou falar um pouquinho desses números no próximo slide, que é um repositório que garante a imutabilidade, garante a eficiência com as taxas de desduplicação de dados, tá? Traz uma retenção bloqueada ali, mesmo que o atacante venha tentar alterar o seu relógio de rede para deletar aquela cópia de backup, você já consegue ter uma garantia de que naquele equipamento ele vai ter um relógio próprio interno para fazer esse bloqueio e não vai conseguir fazer a deleção desse dado, fazer um hardening e a desduplicação avançada que trazem toda a camada de segurança e eficiência que eu estou comentando com vocês. Tá? E ter essa visão integrada, né? Então, quando você tem um player onde que a gente consegue ter uma visão fiel de quais podem ser as vulnerabilidades daquele ambiente e uma parceria entre o fabricante e o cliente e os clientes finais, a gente tem uma visão integrada, segura e uma gestão compartilhada, né? Então, todas as nossas soluções, por exemplo, ela tem a camada do que a gente chama do AIOps, onde que é uma visão centralizada que o cliente consegue verificar todas as atualizações, toda a disponibilidade, todo o suporte que ele precisa da Dell, desde troca de peças, desde atualização de firmware, né? Então consegue ter uma visão completa, ali confiável, de que aquela infraestrutura realmente ela está protegida e que pode ter também um cofre confiável ali de proteção de dados para garantir que os dados estão íntegros, dados estão confiáveis e estão disponíveis e recuperáveis. Falando um pouquinho aqui do Data Domain, tá? Que é um dos repositórios principais aqui que a gente tem nessa parceria com a Edge IT. É um repositório que ele é seguro, né? Então ele é endossado pelo Sheltered Harbor, que é uma instituição nos Estados Unidos que defende padrões e medidas na recuperação do ataque cibernético. Hoje a gente tem mais de 2.600 cofres implementados no mundo, centenas deles aqui no Brasil, né? A gente tem uma rapidez garantida ali, né? Então a gente consegue ter backups muito mais rápidos e com isso restores muito mais rápidos, porque eu consigo fazer backups simultâneos, né? Por isso que a gente consegue atender múltiplos clientes numa infraestrutura multi-tenant e não ter um impacto, porque eu consigo ter várias linhas, vários streams trabalhando ao mesmo tempo e eu consigo ter um restore até 4 vezes mais rápido do que os padrões comuns de mercado, como a gente fala ali, por exemplo, de uma infraestrutura com servidores, e a gente consegue ter a recuperação muito mais rápida também, porque a gente também trabalha de forma eficiente. Então, quando a gente fala do ambiente de backup, eu tenho múltiplas cópias que são muito parecidas, que elas vão sofrer ali diariamente uma taxa de crescimento, uma taxa de alteração, mas que tem um volume de dados que são iguais. Então, a gente identifica quais são esses blocos que são iguais e consegue trazer uma taxa de desduplicação, trazer uma eficiência que tipicamente a gente tem uma média de 65:1 de taxa de desduplicação. E a gente também consegue ser flexível porque eu consigo integrar com softwares da Dell, com softwares críticos de mercado, por exemplo, com Oracle, com SAP, com SQL, com SAP HANA. Então, eu consigo dar essa integração direta com essas aplicações, inclusive com softwares de terceiros no mercado, como Vim, Commvault e Veritas. Tá? E isso traz uma postura de liderança da Dell nesse mercado muito forte. Há 14 anos a gente está como líder número 1 nas análises do IDC, com 46% de participação global e na América Latina ela ainda maior, 51% de market share. Esses aqui são os números do ano passado, que é 4, a gente já fechou com 59,6% de market share. Então, é impressionante que a gente continua ainda crescendo ainda mais nesse market share também localmente. Tá? Por 20 anos consecutivos, fomos analisados como líderes no quadrante mágico do Gartner. Tá? A última análise que ele fez foi em 2024, agora em 2026 deve sair uma nova análise, e com certeza a gente também vai se manter aí nessa liderança de mercado. Tá? E no ano passado também a gente foi nomeado uma das empresas America Best Cybersecurity, ou seja, a gente deixa de ser só uma empresa de infraestrutura, como a gente também está sendo visto no mercado como empresa de segurança, porque a gente consegue hoje ter uma abrangência muito mais ampla, tanto de serviços como de gestão de segurança em toda a nossa infraestrutura. Tá bom? Mais algumas características aqui dessas soluções, né? Então, como eu comentei com vocês, a camada de Zero Trust, né? Onde que a gente consegue ter o rastro de toda a trilha de manufatura do hardware, de segurança, de security boot, de role-based access control, de mutabilidade, retenção dos dados. Então, a gente tem o Retention Lock Compliance com a SEC 17A4, o que realmente garante que aquele dado ele vai poder ser deletado, ele vai poder ser alterado, né? Então, isso tem no nível do hardware,
né? Então, eu garanto que se o atacante tentar fazer essa alteração, ele não vai conseguir alterar o dado que foi salvo ali naquele appliance. Tem a hardenificação e a criptografia end-to-end, criptografia já pós-quântica. Então, aqui a gente já tem a criptografia tanto no repouso do dado quanto na movimentação dos dados, desde a movimentação do dado da origem até a replicação também desse backup em múltiplas nuvens ou múltiplos repositórios. Tá? A gente tem toda a camada de multifator de autenticação já integrada na solução. Toda a parte de clock tem, porque eu comentei com vocês que mesmo que o atacante venha tentar alterar o relógio da rede, ele não consegue alterar o dado que está ali naquela appliance, e garantir a disponibilidade de recuperação. Então, como eu tenho eficiência, eu tenho agilidade, eu consigo atender os backups dentro de janelas menores, e obviamente a restauração também acaba sendo mais rápida. E aí você realmente tem uma última linha de defesa de ter também um cofre confiável de dados. Para a gente chegando aqui na parte final, acho que a gente já está um pouquinho atrasado aqui, eu não quero perder a mesa redonda aqui, que vai ser muito importante com todos os convidados, falar um pouquinho de como a gente habilita essa adoção da IA e da segurança de resiliência, trazendo aí essa parceria da Edge IT com a Dell. Tá? Primeiro ponto que a gente falou muito aqui nessa apresentação é resiliência cibernética para dados críticos e IA, como fazer essa proteção de workload de dados críticos de IA, usando toda essa infraestrutura da Dell e essa gestão que a Edge IT traz de todos os componentes da solução. Uma solução Zero Trust em ambiente isolado, né? Então você ter essa gestão toda de data center, garantir a disponibilidade. Impressionante os números que o Eduardo trouxe de que nunca teve nenhuma parada, né, no ambiente. Então, hoje, se você for olhar qualquer contrato das principais nuvens, AWS, Azure, GCP, obviamente eles têm ali um número de disponibilidade, mas não chega a 100%. Né? E aqui a gente tem aplicação realmente de ambientes isolados e com o princípio Zero Trust para fazer essa defesa dos ambientes contra o ransom. A redução da superfície de ataque, então toda essa infraestrutura dedicada da Dell traz governança centralizada, desde o ambiente de produção para todo o ambiente de backup e recuperação cibernética, toda a camada de compliance, garantir automação, relatórios de compliance, uma forma inteligente ali que já interpreta as regulamentações para que você tenha esse relatório de uma forma muito mais simples, unificadas, e que consiga equilibrar custo, risco e auditoria. Né? A proteção contra data poisoning, que a gente comentou também na nossa apresentação, proteção da integridade do dado, como eu consigo validar o dado ao longo de todo o meu pipeline de desenvolvimento da IA, evitando que esse conjunto de treinamento e inferência ele seja manipulado, ele seja corrompido. Tá? O gerenciamento da detecção de ameaças, então já a integração de serviços de MDR é uma preocupação a menos que o cliente precisa ter de contratar serviço de terceiros, isso já está embutido em toda a solução, ferramenta de monitoramento de ameaças para todos os dados e backups também. Né? O backup hoje ele acaba sendo também um dos principais ativos que os atacantes tocam, porque assim ele tem maior garantia do recebimento do ransom. Então a gente também tem que fazer essa detecção de anomalias, não só no meu ambiente produtivo, mas também nessa minha infraestrutura de backup. E recuperação confiável, Zero Trust, então como eu garantir um RPO ali mais próximo do zero, como eu garanto um instant recovery, né? Acho que inclusive essa parceria da nossa com a gente começou ali com o Recovery Point, que traz exatamente essa característica aí de instant recovery, como traz essa integração das aplicações numa infraestrutura que ela é desenhada para continuidade de negócios, para não ter interrupção. Tá? Como que a gente junta essa parceria? Tá? A gente desenha arquiteturas simples e padronizadas, então a gente, mesmo em ambientes complexos, independente do tamanho do cliente, a gente consegue trazer uma solução que é robusta, que é segura e que traz escalabilidade de uma forma simples, onde o cliente não precisa se preocupar em ter esse planejamento de aquisição dessa infraestrutura, muitas vezes até hoje afetado também por uns prazos de entrega, com aumento de custos de memória, de componentes de storage, né? Então trazer já a gente gerencia toda essa complexidade da operação e faz o monitoramento e a proteção dos ambientes, liderando a equipe do cliente, podendo focar no negócio. Né? E alinhar essa tecnologia, esses serviços com os principais requisitos de regulamentações, como LGPD, como privacidade de dados, como soberania de dados e continuidade de dados. Né? Então, como a gente falou no início da apresentação, isso aqui não é uma discussão de tecnologia, isso aqui é uma discussão de board. Hoje, o CISO ele faz parte do board da empresa, ele é responsável pelos dados daquela organização e não só fica aplicando patch. Né? Ele é responsável por, sim, a experiência que todo mundo tem em relação aos dados da organização. Tá? O resultado dessa experiência
é que o cliente reduz risco, reduz complexidade, sem perder a flexibilidade aí que a gente tem na nuvem, de já ter um ambiente pronto e disponível e seguro para que vocês façam a melhor utilização das aplicações de vocês, tá bom? Muito obrigada, era isso que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. Eu vou passar agora para ela e a gente tem uma surpresinha aqui no final e depois a gente segue para o painel. Muito obrigada. Obrigada, Carolina. A gente viu que tem bastante conteúdo, né, de cybersecurity e dessa maturidade, da resiliência cibernética. Então, eu queria até fazer uma pergunta para você, se a gente puder colocar na tela a questão do assessment, como que o cliente hoje ele consegue olhar qual que é o nível dele de maturidade com relação à resiliência cibernética? Vocês podem colocar na tela o QR Code referente ao assessment, por favor? Legal, Ellen, obrigada. A Dell disponibiliza gratuitamente para vocês, é um presente para todo mundo que está conectado aqui na apresentação, uma avaliação gratuita da jornada de ciberresiliência, né? Então, como eu falei, se não existe alguém que chegou lá, a gente está sempre nessa jornada de maturidade, a gente sempre pode criar camadas para trazer uma proteção maior, né? Então, a gente vai avaliar ali desde a camada de detecção, de resposta e recuperação, quais são as camadas que você precisa desenvolver primeiro na sua organização, e a Edge IT consegue fazer essa ponte aí para trazer um assessment mais customizado à sua organização, tá? Então, a gente está disponibilizando essa avaliação sem custo para vocês avaliarem qual que é a maturidade hoje de vocês nessa jornada de resiliência cibernética e que consigam priorizar os projetos, né? Isso é muito legal porque até ajuda muitas vezes vocês a defenderem os projetos no board, como priorizar qual que é a camada que eu preciso iniciar a minha jornada, né? E como ter uma melhor distribuição dos meus investimentos ao longo de todas essas camadas de resiliência que eu preciso ter na minha organização. Muito obrigada, Caroline. O nosso marketing vai colocar no chat também a questão do assessment. Então, quem já quiser dar uma olhada como está a sua maturidade para conversar com a Edge IT, a gente vai fazer um assessment guiado com vocês, com nossos especialistas. Então, a ideia é que você escaneie aqui o QR Code, que daí um dos nossos especialistas entrará em contato com vocês para que a gente possa guiá-los, entender qual que é o cenário atual e propor a melhor solução, como a Carol comentou, né? A gente está trabalhando junto aí, tanto Edge IT quanto Dell, para que a gente possa prover para vocês a melhor solução de proteção de dados robusta para o negócio, para a missão crítica. Muito obrigada, Caroline. A sua apresentação foi fantástica, né? Fica aí com a gente. A gente está tendo aí várias perguntas para você, só que a gente está deixando as perguntas para o final, até fazendo um lembrete para você que ainda não fez pergunta. Aproveite esse momento, né, que está fresquinho aí com as ideias que a Caroline passou para a gente. Já faça suas perguntas no chat, fale da sua dor, fale da sua necessidade, qual dúvida você ficou, que ao final da mesa redonda a gente vai aí escolher algumas perguntas do público para que os nossos especialistas aqui possam responder para vocês, tá bom? Obrigada, Carol. Obrigada a você, é um prazer. Bom, pessoal, então chegamos aí no momento esperado da nossa mesa redonda, né? Então, gostaria de contar aí com a presença de todos, então gostaria que se juntasse a nós, além do Eduardo, da Caroline, gostaria de chamar o Ricardo Schiste, que é CISO, CTO da Edge IT, o Sérgio Bergamini, que é diretor executivo da Sorvete Jundiá, com mais de 25 mil pontos de venda, e o Jaime Bueno, que é gerente de tecnologia da Agroamazônia, com mais de 4 mil clientes, colaboradores e referência aí no segmento do agronegócio. Bom, vamos lá então, vamos começar a nossa mesa redonda. Então, você já pode ir mandando a pergunta no chat aí para os nossos especialistas que eles vão responder também. Então, já quero começar aqui com alguma pergunta aqui para você, Eduardo. A gente terminou aí com a apresentação da Caroline, ela falou um pouco sobre a nossa parceria, né? Tanto da Edge IT quanto a Dell. Então, a gente quer entender de você, dentro desse contexto da parceria, quando a gente fala em nuvem privada da Edge IT, como que a Edge IT ajuda a acelerar essa jornada de continuidade do negócio com a nossa nuvem privada?
Nossa, quanto tempo eu tenho para responder essa pergunta? Principais diferenciais competitivos. Brincadeira, porque a gente vem desde o início, né, da construção da nossa nuvem, o que a gente sempre buscou foi criar um ambiente de tecnologia, ou naquele momento um ambiente de cloud, onde a gente pudesse trazer para os clientes mais tecnologia, mas também mais simplicidade. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente entende que o cliente buscando essas soluções no mercado, muitas vezes para compor o que a ADIT, por exemplo, entrega hoje como um pacote standard, né, da nossa nuvem, mas todas essas multicamadas de cibersegurança, nossa nuvem, assim como disse a Carol várias vezes aí na apresentação dela, a nuvem da ADIT é baseada no framework do NIST. Então, a premissa da construção da nossa nuvem era essa simplicidade, onde o cliente pudesse contratar um único fornecedor e conseguir cobrir todos esses desafios. Porque, do contrário, em geral, você vai ter que buscar vários fornecedores, vários parceiros do mercado e compor essa infraestrutura de uma maneira que a gente sabe qual é o resultado, principalmente quando você tem um problema e ficam ali vários fornecedores se atacando, o cliente com um problema para resolver, o fornecedor A falando que o problema está no fornecedor B, o B falando que o problema está no C e o cliente com um problema para resolver. E lembrando que neste caso, se a gente está cuidando de ambientes críticos, essa discussão ela não pode existir. Né? Num momento de crise, você não pode ter 2 ou mais fornecedores que não assumam o risco ou o problema para literalmente resolver o mais rápido possível, porque problemas acontecem, obviamente, né? Então, a gente não é à toa que a gente tem construído isso com um parceiro, por exemplo, como a Ascent, que é o principal fornecedor ou provedor de data center aqui da América Latina, onde estão rodando as principais nuvens públicas. Então, por aí, por si só, isso já traz uma grandeza do que eu estou dizendo com relação a esse pedaço específico, que é o data center propriamente dito, um parceiro como a Dell, que tem todas essas soluções, que trazem todas essas garantias, né, de performance, de disponibilidade, de segurança, de proteção de dados, e aí uma última camada de resiliência. Então, eu acho que a gente consegue contribuir com os clientes nessa continuidade de negócio, porque a gente entrega essa solução completa. E aí o cliente fica despreocupado com relação a ter que buscar essas alternativas em outros lugares. Então, por si só, eu entendo que isso traz uma velocidade muito grande para essa jornada da continuidade de negócio. Muito bom. Falando em cliente preocupado, eu quero fazer uma pergunta agora para o Sérgio, da Sorvete Jundiaí. Né? Você tem 20 anos já com a EDIT. Me conta um pouco aí como que a tecnologia passou do papel estratégico dentro da operação da Sorvete Jundiaí. Bom dia, pessoal. Obrigado, Eduardo, pelo Bom dia. convite. Um prazer falar um pouquinho aqui da minha experiência. Então, há quase 20 anos atrás, quando na verdade, a gente aqui da empresa resolveu começar a crescer, né? Sair de uma unidade só para várias unidades dentro do estado de São Paulo e do Brasil. Então, eu precisava investir em tecnologia. A gente já tinha, na época, a gente chamava de CPD interno aqui, né? Inclusive, eram máquinas Dell na época também, só que o core da Jundiaí sempre foi fabricar sorvete, não ficar cuidando de tecnologia, contratando pessoal de infraestrutura, de rede e tudo mais. Então eu percebi que ali era o momento de eu focar em que a Jundiaí fabrica, que é sorvete, e deixar na mão de especialistas a nossa nuvem, no caso, no comecinho não foi nuvem, mas logo depois de alguns anos passou a ser nuvem junto com a EDIT.
e parceria. Então, é um momento muito especial para a gente, porque eu tirei da nossa mão esse grande problema de infraestrutura e passei para a AD&IT, que magicamente fez a coisa acontecer lá no passado, e a gente pôde integrar todas as nossas unidades que a gente tem hoje espalhadas pelo Brasil num único ambiente, né? Então, questão de disponibilidade, de facilidade de acesso, né, de dados centralizados, né? Eu posso dizer que até hoje, incidentes a gente sempre tem, mas eu nunca fiquei com o meu ambiente indisponível em todos esses anos que eu estou com a EDIT, né? Então, para a gente é um prazer saber que a gente está sendo bem cuidado, né? Com equipamentos de ponta, ainda mais com essa questão de inteligência artificial que a gente tem hoje em dia. Então, é gratificante você estar numa nuvem que se preocupa com segurança, né? E hoje uma empresa ficar um dia com o ambiente indisponível, a gente sabe o quanto a gente fatura, o quanto a gente deixa de faturar e quantos clientes a gente pode perder com isso, né? Então, naquele momento foi excepcional a gente poder sair, né, da centralização interna que a gente tinha tudo aqui e passar para uma nuvem que hoje, graças a Deus, nos atende muito bem e a gente conseguiu passar a pandemia muito bem também por conta de estar em nuvem, né? Hoje eu podia colocar, eu pude colocar todos os meus funcionários, ou quase todos da área administrativa, em home office e todos eles poderem trabalhar de forma normal, sem que eu pudesse, sem que eu tivesse a minha empresa parada, né? Então a disponibilidade ele foi gigantesca, então acho que foi perfeito. A questão de nuvem para mim, a gente parar de ter esse investimento em hardware, em software e em todas essas questões, para mim foi excepcional, foi muito bom. Muito bom. E toda a expansão, né, da Sorvete Jundiá. Exato. Obrigada, Sérgio, por Obrigado. compartilhar. Agora eu tenho uma pergunta para o Ricardo, né, que está nos acompanhando, que é o nosso CISO, CTO da EdgeIT. Quando você faz análise dos nossos clientes dentro da EdgeIT, quais são as métricas, os KPIs importantes para poder medir o sucesso de que aquele cliente está numa estratégia de proteção de dados e resiliência cibernética? Os principais Bom dia. KPIs. Bom dia, Ellen. Obrigado pela Bom pergunta. dia. Queria agradecer, sem querer ser redundante, agradecer a presença de todos os participantes, né, da Dell, logicamente, dos nossos clientes. É muito bom poder estar falando com vocês aqui de um assunto, sabe, muito atual e que traz talvez tanta dúvida, né, para os nossos clientes. Eu acho que eu vou ser bem sucinto aqui, né? Nós, quando a gente está fazendo esse tipo de avaliação, né, de estratégia de proteção de dados, quando a gente faz algum tipo de assessment em cliente ou algum tipo de consultoria nesse sentido, eu acho que basicamente os mais importantes, onde a gente coloca mais ênfase é sempre no RPO e no RTO reais do ambiente, né? Aquilo que o cliente, se não tem medido, a gente logicamente vai apoiar o cliente em fazer essas medições com testes de recuperação, tá? Eu acho que talvez olhando naquilo que afeta o negócio, são os dois pontos principais onde as empresas precisam ter esse dado aferido de forma real, tá? Tempo médio de restauração por aplicação crítica, né? Esse é outro dado que, mesmo para os clientes internos, a gente costuma ter isso muito bem, talvez pensado com os clientes, quando a gente está falando de um plano de disaster recovery, porque no momento do desastre, esse é o ponto talvez principal, onde a gente precisa desse direcionamento já preparado, já feito antecipadamente, que é saber quais ambientes, em que ordem eles são mais importantes serem restaurados na hora que você tem um evento de indisponibilidade. Quando possível, a gente sempre busca também construir com o cliente um custo de indisponibilidade ou entender com a área de negócio
e chegar num número de custo de indisponibilidade por hora. Tá? Esse é outro, talvez um ponto, como um KPI, que sempre vai ajudar na decisão, quando nós estamos falando do negócio, de desenhar um plano de recuperação. Essas são respostas que ajudam não só nós, né, lógico, o parceiro, mas com o cliente, em a gente fazer e ter a prioridade correta para o negócio, para os ambientes. Tá? Então, eu elencaria esse como os principais, tá, Ellen? Ótimo. Caroline, gostaria de compartilhar do lado da Dell quais são os KPIs, rapidamente? Vamos lá, eu não quero chover no molhado, porque eu acho que eu já falei bastante aí, o Ricardo cobriu bem todos os pontos, né? Mas eu acho que o grande diferencial é a gente sair de ferramentas dispersas para ter uma única plataforma de proteção, uma integração dessa visão de dados, né? E de qual que é essa interdependência de aplicações, né? Então, como que eu melhoro o meu RTO, meu IPO, desses workloads críticos, sabendo o que eu preciso recuperar, como eu vou recuperar, tendo isso bem planejado, isso testado, né? É partir só de uma simulação de mesa para realmente uma simulação real, uma comprovação de qual que é esse tempo de recuperação nesse exercício contínuo de resiliência cibernética. Tá? Então, dentro de toda aquela estratégia que a gente falou de reduzir a superfície de ataque, de melhorar a parte de detecção e resposta e garantir a recuperação, acho que a gente precisa sempre ter essa medida muito garantida de não só o que está escrito no PPT, mas tá bom, para mim é interdependente de aplicações, como que eu retomo a operação, como eu retomo o negócio a partir de uma simulação real, de uma comprovação de quais são esses riscos e de qual que é a previsibilidade de retomada após uma parada operacional, seja por um ataque cibernético, ou seja por uma disponibilidade física de um data center. Muito bom. Então, antes de pegar um depoimento de mais um cliente nosso, se o pessoal da produção puder colocar aqui agora o nosso QR Code para o pessoal ir já preenchendo a nossa pesquisa de maturidade e participar do sorteio do Alexa, a gente vai mandar para o chat. Agora a gente vai falar com o Jaime. Jaime, falamos bastante aí sobre resiliência cibernética, então a gente quer escutar de você. Como que você consegue, como você enxerga hoje, né, essa questão da resiliência cibernética? Foi comentado bastante que isso está no board agora. Onde que você consegue identificar que essa resiliência trouxe ganhos, né, para evoluir na sua estratégia dentro da Agroamazônia? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado Bom pela dia. participação, pelo convite. Aqui na Agroamazônia, a gente é muito focado no negócio, né? E a nossa equipe, nossa área de tecnologia, ela olha muito o negócio. Então, a gente poder ter esse ganho de unir a tecnologia, né, a parte de continuidade de negócio, que ela é primordial para a parte da agricultura, do agro no Brasil, né? Também melhorando a nossa eficiência operacional. Foi muito importante ter essa resiliência e nos prepararmos principalmente para o crescimento, né, da companhia como um todo. Então, isso foi um fator primordial para a gente também. Então, essa jornada que ocorreu da gente sair do on-premise para uma cloud com o time da ADIT, a gente passou a ter um pouco mais de previsibilidade com relação aos custos, né? Isso foi também é muito importante para a nossa eficiência. A parte de serviços mais acessíveis, a gente antes tinha uma dificuldade um pouco com relação às questões 24/7, então o time ele geralmente opera no horário comercial, então muitas vezes você chegava no dia seguinte aqui e o serviço não estava disponível, então com essa migração a gente passou a contar com esse suporte 24/7 da ADT, né? Então melhorou muitas questões também de acompanhamento do licenciamento, que também é outro desafio, né? Muitas vezes você contrata uma licença, elas não são baratas, e você logo fica obsoleto com isso, e você acompanhar esse investimento e justificar isso para o board também é um desafio para todos nós aqui da área de tecnologia, né? Então, com a IDIT, isso também ajudou bastante. Então, acho que foi principalmente isso, né? Então, permitiu que a nossa área ela pudesse direcionar o foco, né, para a eficiência de negócio e menos por questões operacionais. Então, para nós, essa jornada ela foi muito importante por esses contextos. Muito bom. Então, quando você fala aí na questão de licenciamento, economia, quero chamar agora, obrigada, Jaime, quero chamar agora o Eduardo, para ele falar um pouco como os clientes estão nos escutando, como que ele consegue equilibrar segurança, performance e simplicidade sem aumentar custo, que é um tema bem forte aí que o pessoal faz as análises da nuvem pública, privada.
Pois é, esse é um dos grandes diferenciais, né, da Edge IT se comparado principalmente com a oferta das nuvens públicas, porque ali é uma oferta puramente de IaaS, e aí você precisa compor, obviamente, essa oferta de IaaS com todas essas camadas de segurança, por exemplo, dependendo dos ambientes, como o Jaime falou, a parte também de licenciamento, você vai ter que entrar no marketplace das nuvens públicas e contratar isso à parte, né, da oferta do IaaS. Então, pensando naquela simplicidade, né, que eu comentei agora há pouco na minha fala, ah, o, o formato, né, da nossa oferta é um formato que já prevê não só a camada de IaaS, obviamente, né, porque é só uma infraestrutura ali como serviço, mas a gente vai além, porque nós somos também uma oferta de PaaS, então toda a parte de sustentação de todo o workload que o cliente traz para nós é responsabilidade da Edge IT, isso também está envolvido todo o licenciamento, a parte de segurança, obviamente, que a gente está discutindo e é o tema principal aqui do nosso webinar hoje, também já está considerada dentro da nossa oferta, o cliente não tem que compor isso com nenhuma outra solução, então ele muitas vezes pode abandonar ali um licenciamento que hoje ele paga para Vim ou para Commvault ou a parte, algumas soluções até que ele tenha de SOC, enfim. Então, pensando em toda essa complexidade, o que a gente fez foi simplificar tudo isso. E a nossa oferta, numa simples contratação de um servidor virtual dentro da nossa nuvem, a gente já entrega todo esse ambiente com todas essas camadas disponíveis. Então, esse é o fato da simplicidade operacional aí, mantendo o custo, obviamente, porque na nossa nuvem é um custo previsível, 100% faturado em reais e que não tem nenhuma conta variável, não tem nenhum custo variável. As faturas são fixas em reais no final do mês, não tem nenhum custo variável. Ótimo, muito bom. Obrigada, Eduardo. Então, a gente deixou aqui bem na tela para você já escanear. Está vendo aí, já caí aí várias pesquisas já de maturidade. Então, não deixe de participar. A gente quer saber quem vai levar para casa aí o Alexa Echo Dot Max. Obrigada, Eduardo. Agora a gente teve uma pergunta para o Ricardo, né? Então, tendências de mercado, onde a gente analisa relatórios que 73% das empresas do Brasil são vítimas de ransomware e que tem, em média, um tempo de recuperação de 21 dias no mid-marketing. Como que você enxerga hoje que as empresas podem reduzir tempo de recuperação, janela de backup, custo de indisponibilidade, né? E mais que isso, como que você consegue distinguir um cliente que consegue voltar em horas para um cliente que fica semanas parado? Boa pergunta, Ellen. Bom, vamos lá. Nesse aspecto, eu vou ser um pouco mais operacional e talvez eu quero citar um caso, né, que é um caso de muita relevância para nós, que aconteceu conosco, com um cliente nosso, e eu acho que vai trazer um pouco de visão do que a apresentação até agora, né, do que a Carol falou dos produtos, principalmente, o que na prática, qual o reflexo disso na prática, tá? Na operação e nessa resposta aos incidentes de segurança, sejam indisponibilidades ou não, onde o dado precisa ser recuperado e o dado precisa estar com garantia principalmente de imutabilidade, tá? Então a gente opera já a solução de proteção de dados para ambientes de missão crítica já há muitos anos, tá? Então eu acho que nós temos um caso de um cliente que teve uma parada
Isso começou, tá? Vou talvez exemplificar um pouco como a nossa operação atuou e atua nesses casos, tá? Então, basicamente, a gente teve um caso de um incidente, um alarme, né, gerado de madrugada, onde o NOC fez o acionamento da equipe de operações da ADIT, normal, tá? E o que começou como um alarme de indisponibilidade, né, de serviço, logo foi identificado como um ataque ransomware, tá? A gente tomou todas as medidas que estavam previstas, né, na parte de operacional, e isso já no momento da detecção foram afetados 40 servidores da operação desse cliente, tá? Então, assim, o que é o dado relevante aqui, né? E aí talvez comece a exemplificar um pouco do poder dessa solução. Entre a identificação do ataque e a restauração e a operação do cliente, se passaram apenas 6 horas, tá? Acho que esse é o dado mais relevante, tá? Atualmente, os dados talvez mais atuais, falam que para o mercado brasileiro, essa média está em 21 dias, tá? Então, nós estamos falando, lógico, dos piores casos, e dos casos, isso é uma média, tá? A gente vê casos de empresas que levam semanas, 1, 2, ou empresas realmente que não conseguem recuperar os dados, tá? E o que talvez fez o que fez a diferença nesse caso, né? Eu acho que é exatamente o que foi e o que é a apresentação, só que do ponto de vista operacional. Nós estamos falando de arquitetura de produto, tá? Exatamente o que a apresentação da Caroline está falando, mas aqui a gente traz para o mundo real, para um caso real de recuperação de dados, de desastres, tá? Aplicado na prática num ambiente real de cliente, tá? Então, assim, 3 coisas, eu acho que bem objetivas, aconteceram aqui. Primeiro, que os backups estavam na solução do Data Domain, já foi comentado pela Caroline, e todos os backups, né, de IT, de todos os servidores, de todos os clientes, são protegidos com imutabilidade no modo compliance. Tá? O que significa isso? Na prática, tá? Porque isso já aplica uma camada de segurança que é obrigatória para que você possa ativar o modo compliance, tá? Isso mais do ponto de vista técnico do equipamento, mas isso também não importa. Mas na prática, o que significa isso para a proteção de dados? Nem o próprio fabricante consegue apagar o dado, tá? Então não sou eu como administrador, ou o meu administrador, ou o administrador da empresa de vocês, não existe maneira de apagar o dado protegido com o modo compliance dentro do Data Domain, tá? Então, assim, em segundo, talvez eu comentaria, que foi parte do que tem na apresentação da Caroline também, que é a parte de segmentação de rede, onde a gente, por arquitetura, nós temos um ambiente de backup, proteção de dados, que é 100% isolado da rede do cliente. Tá? Não existe rota lógica entre as redes. Tá? Isso significa que, mesmo esquecendo a questão do modo compliance, tá? De imutabilidade, a gente não teria, mesmo com credenciais comprometidas, a gente não significaria nada, porque as redes não têm ligação lógica entre elas, tá? Não existe como saltar da rede do cliente para dentro da operação de proteção de dados, tá? Isso é arquitetura. Terceiro, o que eu acho que fez esse tempo de 6 horas ser permitido, né, para uma volumetria de dados e de servidores muito grande, com certeza é uma das funções que tem a parte do PPDM, que é o orquestrador, né, que está integrado com o Data Domain, que é a parte de Instant Access. Tá? Então, isso possibilitou que a gente restaurasse os 40 servidores. Os 40 servidores não foram restaurados para o storage de produção, né, porque isso sim levaria muitas horas, tá? Mas os servidores, a partir do momento onde o ponto no tempo onde o ransomware não estava ativo foi identificado, os servidores foram restaurados em poucos segundos, tá? Usando o Instant Access, e esse tempo não depende do tamanho do servidor. Tá? Se nós estamos falando de um servidor com 50 gigas ou com 5 teras, são os mesmos segundos, tá? Porque o servidor está sendo apresentado e ele volta para a produção rodando dentro do Data Domain.
tá? E, logicamente, o que acontece, a operação já começa a entrar outra vez em atividade, e como um trabalho de segundo plano, esses servidores são movimentados para o storage de produção, que no nosso caso, como comentou a Carol, é a parte do Power Store, né, dos storages da Dell, tá? Então, eu acho que nós estamos falando de uma solução, né? Aqui, falar parte. Talvez eu queria comentar um pouco do Data Domain, no sentido de que a gente tem que pensar que ele é uma ferramenta que foi construída pensando nesses momentos, tá? Então, a gente não está falando que é um storage genérico para armazenamento de dados, tá? O Data Domain, em termos de arquitetura física, ele foi desenhado e pensado há muitos anos, que é um produto muito antigo, né? Para esse tipo de momento, tá? E o produto, lógico, cada vez vem sendo cada vez mais modernizado, tá? E talvez aqui eu queria ressaltar que a arquitetura, né, é metade dessa equação, né, e que a outra metade a gente não pode esquecer que entra a metodologia, e eu acho que isso vai de encontro ao que a gente vem fazendo, né? A ADIT já opera esse tipo de ambiente de missão crítica há mais de 20 anos, e a gente vem sempre evoluindo naquilo que é metodologia, porque a gente entende que não basta ter somente uma boa infraestrutura, né, e uma boa arquitetura, a gente tem que ter muito trabalho de refinamento e de modernização de metodologia, tá? Ricardo, muito obrigada. A gente está aqui com o sorteio do QR Code, então, assim, a gente está encerrando agora, tá? Então, a gente chegou a bater 200 online, mais de metade já preencheram aqui o formulário. Então, a gente está indo para os finalmente. Muito obrigada, Ricardo, pelo seu complemento. Para finalizar, a gente quer escutar os clientes, né? Então, é, do Jaime, né? Quando a gente fala aí nessa questão do Rensor, você tem algum exemplo para dar do impacto do negócio, né? Quando a gente fala até do boarding, do ambiente parado? Olá, Carol. Tem sim. Com relação à nossa operação, ela acontece no agro, né? E o agro, sem dúvida nenhuma, ele é um dos principais motores da economia brasileira. E quando você fala de agro, você fala muito de janelas de plantio, janelas de tempo, que é uma indústria a céu aberto. Então, qualquer indisponibilidade nesse cenário, você corre um risco muito alto de perder a produção, né? O cliente não conseguir, que nós atendemos o produtor rural, que são os nossos clientes, e com isso, desde a semente que nós produzimos e entregamos para esse cliente plantar e colher a sua safra, ele é um organismo vivo, que da hora que ele sai da nossa industrialização, que é a nossa indústria de beneficiamento de semente, tem todo o transporte de logístico. Até ele chegar, ele é um organismo vivo que tem todo um período de maturidade ali, que quanto mais intempéries ele sofre, com calor, umidade, isso vai denegrindo um pouquinho a sua qualidade. Então, para nós, qualquer indisponibilidade é muito crítico, né? Então, se o sistema RP, por exemplo, fica fora do ar, mesmo por poucas horas, nós podemos perder essa janela de plantio, né? A gente pode atrasar, por exemplo, o processo produtivo do cliente, né? Isso impacta em faturamento e também compromete principalmente a produtividade dos nossos clientes. E se ele não plantar no tempo certo, na janela certa, isso também acaba nos prejudicando, né? Então, para nós é muito importante ter a resiliência, né? Outro ponto também, essa infraestrutura que a gente falou aqui, que a gente tem hoje com a ADIT, ela nos traz essa tranquilidade de poder contar com essa resiliência, com recuperação rápida e com suporte especializado da própria ADIT. Então, isso ele passa a deixar de ser uma questão somente de tecnologia, né? E passa a ser algo estratégico, como a gente já comentou um pouco antes, né, para a nossa continuidade de negócio e para nosso diferencial de mercado. Ótimo, muito bom. A gente está chegando aos finalmente, então encerramos a pesquisa, tá? Então a gente já vai lançar. Quem está ansioso aí para saber se vai levar o anexo, a gente já vai lançar. Não queria deixar, antes de a gente falar aí com o Sorvete Jundiá, tem uma pergunta que é bem importante, né? Tanto para a Carol quanto para o Ricardo. Quando a gente fala dessa questão das nuvens, da complexidade operacional, como que fica aí os aumentos das regulações para proteção de dados? Se puder falar rapidamente, Carol, e o Ricardo complementar do lado da EDIT, como que a gente consegue trabalhar a questão de compliance, essa questão de auditorias.
Bom, aqui a gente tem que unir sempre, né, a tríplice, que são pessoas, processo e tecnologia, né? A gente não vai chegar no atendimento das regulamentações sem qualquer um desses itens. Então, como que você faz um bom prato num restaurante, né? Ou como faz um bom sorvete aí no IGA? A gente precisa ter bons ingredientes, a gente precisa ter um bom processo e a gente precisa ter as tecnologias, né? Ter a forma como atingir aquele objetivo em comum, né? E aplicar isso na prática, né? Não adianta só a gente falar que tem dar o check e não testar isso. Então, volto ali no ponto principal de fazer uma validação dessas regulamentações, dessas auditorias, de forma comprovada de que você consiga tornar isso um processo contínuo de validação nos ambientes. Tá? Eu acho que fica aí essa mensagem final. Muito obrigada. Ok, muito obrigada. Ricardo, algum complemento rapidinho? Bom, eu acho que assim, só para a gente, né, com as soluções, né, que nós usamos hoje da Dell, basicamente a gente tenta atender os clientes naquilo que é compliance e governança, principalmente com relatório, tá? Então, assim, não vou me estender, basicamente o que a gente entrega para os clientes são relatórios de proteção de dados, tá? Onde a gente ali expõe para o cliente ou para a auditoria aquilo que ele tem, como ele tem e como está sendo feito, tá? Então, acho que isso é muito importante, e daí a gente pode realmente extravasar também para aquilo que o produto tem como background, né? Assim como a Carol apresentou, daqueles selos que existem dentro do produto, como eles estão configuradas, as features, e eu acho que isso já faz com que o cliente possa atender qualquer tipo de compliance ou auditoria. Muito bom, bem sucinto, obrigada. É um tema bem importante, é um dos diferenciais, né, da solução da Dell, essa questão do compliance e da auditoria. Para finalizar, né, a gente está chegando ao fim aí a nossa mesa redonda. O Eduardo está com duas perguntinhas aí que vocês fizeram, ele selecionou as melhores aí para que a gente possa também utilizar aqui os especialistas para responder. Então, para finalizar, o Sérgio, acho que você já até falou, né, sobre a nossa parceria, a questão de segurança. Tem algo para complementar? Alguma situação que você já passou, que você percebeu que é importante ter um parceiro especializado para segurança? Então, nesses longos de quase 20 anos, a gente quase não teve grandes incidentes, coisas pequenas que acontecem. O único caso que teve restauro de máquina foi por um erro meu, né? Por incrível que pareça. Tem um servidor de e-mail que eu administro, né? Que eu digo que é o meu filho aqui interno. Por um erro, eu acabei deletando uma pasta que não deveria dentro do servidor de e-mail. Eu parei com todo o ambiente de e-mail, né? Logo eu acionei a equipe da IT. Eu acho que em menos de 1 hora e meia, 2 horas, o servidor estava totalmente restaurado e no ar novamente. Foi a única vez que isso aconteceu e digo para vocês que foi 100% restaurada, não houve perda nenhuma de dados e questão de horas ali, no máximo 2 horas, já estava tudo no ambiente e tudo funcional. Então, acho que vale muito a pena você ter uma nuvem que você possa confiar, né? Isso é muito bom. Legal, é um parceiro especializado, né? Questão de cybersecurity. Muito Exato. obrigada a todos pela mesa redonda. Agora eu quero chamar o Eduardo, ele vai fazer duas perguntas aí do nosso público, Eduardo. Vamos lá. Nossa, é difícil escolher uma aqui. Obviamente, né, o tema é muito importante e relevante. Tem muita pergunta relacionada com o IA. E eu acho que talvez seja importante a gente estressar um pouco desse assunto, quem sabe até individualmente, com cada uma dessas pessoas que trouxeram aí essas dúvidas, essas perguntas para nós, porque talvez é o tema mais relevante agora do momento, quando todo mundo está pensando nessas dificuldades. Então, antes de fazer uma nesse sentido, vou fazer uma pergunta para o Ricardo, né? Luiz Fernando direcionou uma pergunta para o Ricardo, que é o seguinte, e a gente discute muito isso aqui internamente, né? Eu tive a oportunidade na semana passada, inclusive, de estar num evento da EDIT, na região de Cuiabá, né, Mato Grosso, e foi um dado que eu levei para o evento que diz o seguinte:
pensando na repatriação de dados. A pergunta do Luiz é: vejo um movimento significativo de empresas retornando seus ambientes das clouds públicas para o on-premise. Das clouds públicas para on-premise, como vocês percebem isso e quais as principais vantagens de adotar nuvem privada frente às clouds públicas? Essa é a pergunta para o Ricardo. O que a gente tem visto, sim, que a gente tem visto essa movimentação acontecendo, né, nos últimos anos. Eu não vou falar que isso é recente, não. A gente tem visto isso, talvez, nos últimos, pelo menos nos últimos 4 anos. A gente tem recebido muita demanda de empresas que estão em nuvem pública e repatriando dados, ou por repatriação de dados, ou estão fazendo uma movimentação entre nuvens e buscando nuvens privadas. Então, o que a gente, nosso entendimento disso e as conversas com esses clientes, talvez os objetivos da migração tem muito a ver com todo o conteúdo, talvez os aspectos que foram comentados aqui pelo próprio Eduardo. A gente vê que a nuvem privada consegue acoplar soluções e transformar isso em solução gerenciada muito diferente das nuvens públicas, tá? Então, assim, a gente estuda bastante essa movimentação e a parte de soluções que são oferecidas pelas nuvens públicas, e a gente vê que existe um gap muito grande operacional, tá? Então, assim, a nuvem pública tem muita coisa com muita qualidade, mas a gente vê que operacionalmente os clientes precisam ter muita maturidade, tá? Essas soluções não são soluções simples de dar manutenção, de ter pessoal capacitado, e eu acho que essa movimentação tem muito a ver com isso, tá? Então, eu diria que esses são os aspectos que a gente tem notado nessas movimentações. Lembrando que a gente tem várias perguntas aqui, a gente vai responder todas depois para vocês, tá? Sim, exato. Eu até gostaria de complementar um pouquinho do que o Ricardo está dizendo sobre a repatriação de dados, né? Em função de que, obviamente, o principal motivador dessa movimentação, obviamente, tem sido a dificuldade do controle do custo no final do mês, né? Os billings das nuvens públicas é um problema. Ninguém entende o que está sendo cobrado, você simplesmente tem que pagar, são contas variáveis todo mês, uma fatura nunca é igual à outra, e obviamente isso expõe o executivo de TI frente à área financeira, né, ao CFO, e por isso essa repatriação tem sido tão acelerada assim. A próxima pergunta é para a Carol. Carol, é uma pergunta do Johnson, e aí peguei uma das perguntas aqui que estão relacionadas à IA, porque a gente recebe muito esse tipo de pergunta também. Então, vamos lá, a pergunta é o seguinte: considerando que a IA generativa já está sendo usada informalmente por colaboradores em praticamente todas as áreas, como as organizações podem criar uma cultura de uso consciente que equilibre produtividade, segurança da informação, privacidade de dados e responsabilidade ética, sem transformar a governança em algo tão restritivo que incentive o uso oculto da IA? Ótima pergunta, parabéns aí para o participante. Isso é uma discussão que a gente tem muito nos fóruns de segurança, né? Porque, de novo, a segurança ela tem que ser uma viabilizadora da inovação e não adianta que se a gente cria muito bloqueio, o usuário ele sempre vai dar um jeito, né? A velha história que a gente bloqueia todas as portas e aí a pessoa vem e tira uma foto da tela. Então, tudo tem que começar com a conscientização, né? Tem que começar com a conscientização dos usuários e você ter da mesma forma que a gente fala muito da questão da multi-cloud, a gente agora vai falar também da multi-IA, né? Então, como ter múltiplas plataformas de IA que eu deixe flexível o suficiente para o meu usuário não ficar recorrendo para IA de terceiros, porque, como eu falei, essa inovação da IA, ela está muito rápida, né? Então, hoje a gente fala de uma inovação da Anthropic, amanhã a gente tem uma inovação do ChatGPT, depois tem uma inovação da Azure. Então, assim, as inovações vão acontecendo, mas como eu ter uma plataforma multi-cloud que dê um conforto suficiente para o meu usuário usar adequadamente as ferramentas que eu disponibilizo na empresa. Então, começar com
conscientização, então educação sempre em primeiro lugar, né? E a flexibilização de soluções multi-AI, multiplataformas de AI, multiferramentas, que dê esse conforto para o usuário e que consiga, sim, ter governança em cima dessas plataformas. E hoje tem diversas formas de você fazer essa gestão de acessos, né? E de quais as informações que você vai poder compartilhar para evitar compartilhamento de dados indevidos. Perfeito. Obrigado, Carol. Ellen, com você. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim, mais uma mesa redonda. Gostaria de agradecer a presença de todos. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas vamos endereçar as perguntas para todos. A gente finaliza com mais uma pergunta e a gente já coloca na tela o QR Code com a resposta. Tá legal. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Deixa eu... É tanta pergunta, né? Eu acho que tem algumas coisas que a Carol já respondeu, para não ficar muito redundante também. Mas não tá ligado, obviamente, com IA, mas eu vou fazer essa pergunta para a Carol também. Eu sei que a Carol, obviamente, teve que correr um pouco com a apresentação dela, e essa pergunta é bastante importante. Então, Carol, a pergunta do Eduardo Alencar é a seguinte: o que essas empresas têm feito relacionado à utilização de criptografia quântica? Na verdade, o que eu tenho visto ainda eu acho que o mercado está um pouco mais lento nessa resposta do que deveria, né? Como a pessoa não vê a ameaça quântica, talvez tão de imediato, como vê hoje os ataques de AI, muitas empresas ainda não entenderam a necessidade de fazer uma aplicação de uma criptografia pós-quântica que sigam as regras ali de sobreposição para que não tenha um vazamento de dados no futuro, né? Então, que é uma conscientização que a gente traz para o mercado, porque é uma coisa que a gente já vê o movimento desses atacantes de ransomware que fazem agora armazenamento do dado para depois fazer a descriptografia desse dado lá no futuro, e são informações de pessoas, né? Onde que podem lhe trazer questões de identidade, acesso indevido, de credenciais. A gente vê, por exemplo, o vazamento. Hoje, muito desses ataques que a gente vê do Pix foi a partir de vazamento de credenciais e que eram informações que estavam, de alguma forma, criptografadas, mas que os atacantes hoje já conseguem ter um poder computacional, né? A gente fala do poder dessas GPUs, CPUs que a gente tem hoje nessa infraestrutura, e esses atacantes não são atacantes mais aquele hacker que derrubou a internet do bairro, né? A gente está falando de 80% dos ataques sendo realizados por organizações criminosas, né? E ainda mais fomentado por todas essas guerras que estão acontecendo no mundo. Então, a gente traz isso muito por uma questão de conscientização, porque a gente vê uma resposta muito lenta do mercado. É uma ameaça que já está aí, mas que as pessoas talvez não estejam sentindo tão na pele como a questão dos ataques cibernéticos ali da IA, porque acontece o ataque e todo mundo fica sabendo. E essa descriptografia, ela acaba participando depois de novos ataques lá na frente, novas exposições lá na frente. Então, é uma coisa que é muito importante as empresas começarem a revisar seus perfis e criptografar esses dados, tanto nos ambientes produtivos como nos ambientes de backup e de recuperação cibernética. Legal, Bom, muito muito bom. obrigada. Acho que... Então, deixa eu fazer mais uma, vai? Acho que faria essa pergunta para o Ricardo, porque isso tem tudo a ver com a forma de você construir a arquitetura da sua nuvem para proteger, obviamente, né, os ambientes isolados dos clientes. Então, Ricardo, a pergunta é o seguinte, a pergunta é do Djalma José da Silva, e a pergunta mas e quando temos ataque lateral ou em trânsito com o uso de IA? Então, eu entendo que aqui a pergunta do Djalma quando isso acontece, né? Esse ataque lateralizado. Eu vou me ater à resposta, porque talvez a resposta é bem complexa, né? Porque nós estamos falando de movimentação lateral, né? Nós estamos falando dos ataques, sabe, com nível de modernidade, incluindo IA. Então, assim, eu vou me ater basicamente à resposta do ponto de vista da arquitetura que está montada, né,
no ambiente de nuvem privada, onde por si só, por design da própria arquitetura, se nós estamos falando de proteger o dado, né, ou proteger proteção de dados do ambiente que está sofrendo um ataque, né, mesmo com movimentações laterais, como o foco aqui é proteção, cyberresiliência e proteção de dados, a própria solução por si só, do ponto de vista de arquitetura, quando nós estamos falando do ambiente virtualizado, ela não tem ligação física com o ambiente de produção do cliente. Por quê? Porque essas soluções, ou essa solução especificamente, né, parte do Power Protect da Dell, a nossa infraestrutura está baseada num hypervisor. Essa infraestrutura de backup, ela está unicamente plugada no nível do hypervisor. Ela não tem nenhum contato com o ambiente ou com a máquina virtual ou com os servidores. Então, assim, uma movimentação lateral que possa ser muito destrutiva, né, independente da profundidade que ela consiga chegar com ou sem ar, ela fisicamente não tem acesso ao dado protegido, né? Então, aqui logicamente, nós estamos falando que a solução é muito robusta do ponto de vista de resiliência, porque a solução por si só, o data domain, o modo compliance, o baseline de segurança e de compliance que ela tem que atingir, já não permite que o próprio fabricante delete o dado, né? Então, assim, mesmo que a gente estivesse falando de um ambiente um pouco mais tradicional, onde o data domain está lateralizado num ambiente ou numa rede de gerência, e que essa rede de gerência do cliente, não no ambiente que nós temos, mas no ambiente on-premise, possa ser atingido, o que a gente tem que entender é que o data domain tem um nível de proteção que nem o próprio fabricante consegue apagar o dado. Então, assim, por mais que o ambiente possa ser destruído de alguma forma, o dado sempre vai estar íntegro, tá? E se a gente falar que a própria solução de backup, né, aí nós estamos falando do orquestrador, que é o PPDM, desapareceu por algum motivo, o PPDM, o orquestrador, é uma appliance virtual. Um appliance virtual pode ser recuperado ou pode ser instalado desde o zero em pouquíssimas horas. É um appliance que faz deployment numa estrutura talvez em 30 minutos, 20 minutos, e a partir daí, lógico, a gente conectaria o data domain de novo, e aí o data domain faz o inventário do que é metadata, que está guardado dentro do data domain, tá? Isso é automático, e a partir daí a recuperação acontece, porque o dado dentro do data domain não pode ser afetado, né? Assim, todas essas proteções, de novo, garantem, mesmo num ambiente on-premise lateralizado, com conexões físicas, que isso não possa ser alcançado. Legal. Eu sei que só essa resposta daria 30, 40 minutos de bate-papo, Exato. mas a ideia foi essa provocação mesmo, porque a gente recebe bastante do ponto de vista aqui na nossa área comercial, marketing, né? A gente recebe muito essa preocupação com relação aos ataques que são lateralizados, né? Enfim, a forma com que a gente desenhou a nossa arquitetura em conjunto, obviamente, com todas as soluções da Dell, traz essa tranquilidade, né, para os nossos clientes. Mas é isso, a ideia foi essa provocação mesmo. Obrigado, viu, Ricardo? O Ellen, de volta com você Bom, aí. a vozinha do além tá falando que a gente tá com sorteio. Vamos lá, Carol. Vamos lá que a gente tá Sim, segurando o vamos lá, pessoal aqui. Eles gente. querem saber quem que é o ganhador do Alexa. Bora. Vamos lá, pessoal. Cruzem os dedinhos. Giovan Rogério Pereira foi o ganhador da Parabéns, Alexa. Giovan. Parabéns, Giovan. A produção vai entrar em contato com você para a gente entregar o brinde. Muito obrigada. E a gente está chegando ao final. Como consideração final, a gente está aqui com o Hernani, da Ascente. A gente queria que ele desse uma palavrinha rápida, final, porque nada funciona se a gente não tem, né, uma infraestrutura para poder suportar aí toda a questão, toda a segurança também. Vamos lá, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Acho que é muito importante a gente ter discussões, né, no nível que a gente teve aqui de estratégia de negócio, de continuidade de negócio, e não ficar uma conversa sem ligações de pontos. Então, só para
consolidar tudo isso, a Ascent é a plataforma, é o data center, a estrutura física que sustenta todo esse ambiente. Então você tem aí uma empresa brasileira com uma operação Tier 3 de padrão global, você só encontra data centers como os da Ascent pelos Estados Unidos e Europa, e é muito bom você ter essa estrutura aqui, é tudo isso que segura o ambiente Edge IT funcionando na parte física. E se falar de segurança, de cibersegurança, você também tem que falar da outra parte de segurança, que é a segurança física. Então, os data centers da Ascent são todos certificados, são mais de 250 certificações que olham justamente para isso, para a parte de acesso, monitoramento, CFTV, liberações, quem pode, quem não pode acessar, resiliência em conectividade, energia, e todas as certificações, como o Eduardo comentou, a certificação, a ISO 27001, é uma certificação que a Ascent tem pelo lado de infraestrutura, e eles possuem agora a certificação pelo lado do ambiente deles de cloud. Então, é muito bom ver toda essa consolidação, passando desde a estrutura física, de um acesso realmente de pessoas, e aí você tem o acesso do ambiente que o parceiro constrói aí para você usar a sua estrutura na nuvem com toda a segurança. Não falando só de cyber, segurança física também, e a Ascent apoia com tudo isso. Bom, obrigada, bom. Hernani, né? A nossa parceria aí também vem de longa data, junto com a Dell, então é muito importante fechar todo aí o ecossistema quando a gente fala em segurança, certificações, né? E toda essa expansão aí que a Ascent vem crescendo aí para ter toda essa questão de proteção, né? Imutabilidade, todo esse ponto aí que é importante desse isolamento, né? Exato. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos no webinar e espero que, né, a gente nos veja em breve em próximas sessões, né, que a gente tem bastante assunto aí para falar sobre resiliência cibernética. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada a todos. Até mais, Obrigada, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Então, obrigado.